Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Os escritos dos pais apostólicos não são livros apócrifos. Os livros apócrifos do Novo Testamento são livros espúrios, falsos, que começaram a aparecer no segundo século depois de Cristo. E os seus autores assumiram os nomes dos apóstolos falsamente. Os apócrifos do Novo Testamento são cheios de histórias ridículas a respeito de Jesus e de seus discípulos. Temos vídeos aqui no canal explicando mais detalhadamente sobre os livros apócrifos. Vale a pena você ver depois. Já os escritos dos pais apostólicos são muito diferentes e são edificantes. Mas quem são os pais apostólicos? Eles foram aqueles que tiveram algum tipo de contato com algum dos apóstolos. Alguns pais apostólicos tiveram mais contato direto com os apóstolos do que outros. E o que vem a ser esses escritos dos pais apostólicos? Foram cartas e textos que abordam questões centrais da fé cristã. Eles foram escritos no final do século I até meados do século II depois de Cristo. E esses documentos formam o primeiro conjunto literário de todos os cristãos. Alguns desses textos foram tão bem elaborados que em algumas igrejas foram considerados temporariamente como parte das escrituras sagradas. Então vamos conhecer resumidamente alguns dos escritos dos pais apostólicos. Epístola de Clemente aos Coríntios. Data de 95 depois de Cristo. Clemente foi bispo de Roma, companheiro do apóstolo Paulo e também do apóstolo Pedro. Devia ter conhecido João também. Ele escreveu essa epístola no ano em que João foi exilado na ilha de Patmos. Dizem que Clemente foi condenado à escravidão nas Minas e sofreu martírio no 3º ano de Trajano. O motivo dessa epístola de Clemente aos Coríntios foi uma divisão que houve na igreja de Corinto, devido a alguns presbíteros terem sido excluídos por homens mais jovens e mundanos. Foi escrita em nome da igreja de Roma e está cheia de belas exortações à humildade, com tendência na ressurreição. Era tida em tão alto apreço que se lia publicamente em muitas igrejas até o 4º século depois de Cristo. Epístola de Policarpo aos Filipenses. Ela foi escrita cerca do ano de 110 depois de Cristo. Policarpo foi um dos discípulos do apóstolo João e também ele foi bispo de Esmirna. Policarpo escreveu uma porção de cartas, mas existe só esta, que foi escrita em resposta a uma carta dos filipenses em que estes lhe pediam conselho. O teor dessa carta se parece muito com as cartas do apóstolo Paulo. Epístolas de Inácio. Foi escrita cerca de 110 depois de Cristo. Inácio foi discípulo do apóstolo João e ele também foi bispo da igreja em Antioquia. Ele sofreu martírio em Roma no ano 110 depois de Cristo. No caminho de Antioquia a Roma, passando pela Ásia Menor, escreveu 7 epístolas. Epístola aos Efésios, aos Magnesianos, aos Tralianos e aos Filadelfianos, aos Herminianos, aos Romanos e também para Policarpo. Estas cartas de Inácio estão cheias de exortações carinhosas e respiram alegria à vista do iminente martírio. Dão ênfase ao mal das heresias e também às divisões e aconselham submissão aos presbíteros da igreja. Epístola de Barnabé. Ela foi escrita em meados de 90 até o ano 120 depois de Cristo. Alguns pensam que foi o Barnabé do Novo Testamento, porém outros contestam. Essa epístola de Barnabé é uma epístola geral, endereçada a todos os cristãos, contendo uma espécie de interpretação geral das Escrituras Sagradas, visando especialmente combater a apostasia para o judaísmo.
os fragmentos de Papias. Papias também foi um discípulo do apóstolo João e um bispo da igreja de Hierápolis. Ele foi martirizado quase que ao mesmo tempo de Policarpo. Papias escreveu uma interpretação dos discursos do Senhor, que existiu até o 3º século depois de Cristo. Hoje há apenas fragmentos em citações de Irineu, Eusébio e também alguns outros. O Didaquê, ou o ensino dos 12, ou então o ensino do Senhor pelos 12 apóstolos aos gentios. Esse texto foi escrito entre o ano de 80 até o ano 120 depois de Cristo, provavelmente por volta do ano 100 depois de Cristo. Não é uma produção autêntica dos apóstolos, senão apenas uma declaração feita por algum autor desconhecido. Esse Didaquê parece com a Epístola de Tiago. Escritores primitivos negaram a sua canonicidade, mas tinham-o com grande estima. Pastor de Hermas. Esse escrito foi produzido por volta do ano 100 ou então 140 depois de Cristo. Esse aqui é o exemplo mais antigo de alegoria cristã, o peregrino da igreja primitiva, podemos dizer assim, muito popular daquela época. O escritor era intensamente religioso e teve visões que registrou nesse livro, que nem o peregrino, dando mais ênfase ao arrependimento, à vida espiritual e à vinda do Senhor Jesus. Esse livro foi lido em muitas igrejas até o tempo de Jerônimo. Apologia de Aristides. Ele foi filósofo de Atenas. Escreveu uma defesa do cristianismo para Adriano, no ano de 125 depois de Cristo, e também para Antonino, em 137 depois de Cristo, implorando proteção para os cristãos perseguidos. Ele disse: "Bendita é a raça de cristãos acima de todos os homens, por causa do seu credo verdadeiro e nobre, sua vida pura e a benevolência deles." O mais antigo tributo literário prestado ao cristianismo por um filósofo. Justino, o mártir. Data de 100 a 167 depois de Cristo. Justino foi um filósofo que, depois de experimentar as várias filosofias, achou satisfação no cristianismo. Escreveu apologias dirigida ao imperador Antonino em defesa do cristianismo e protestando contra a execução de 3 cristãos sem a devida formação de culpa. Escreveu também um diálogo com Trífo, argumentação com um judeu sobre Jesus, o Messias. Segunda Epístola de Clemente. Foi feita cerca do ano 120 e 140 depois de Cristo. Essa epístola é um sermão. Não se tem certeza se foi o mesmo Clemente que escreveu a Epístola aos Coríntios. Epístola de Diogneto. Essa epístola é uma defesa do cristianismo por um autor desconhecido que se declarava ter sido discípulo de algum dos apóstolos. E estes são os escritos dos pais apostólicos. Por hoje é só. Até mais.